Ano de eleição e a disputa começa a ficar quente aqui no DF. Quem diria, José Roberto Arruda se articula para concorrer ao Buriti. Mesmo depois de se afastar da política 2 vezes por ser flagrado em irregularidades, o ex-governador diz que vai voltar. Arruda vai ser candidato ao governo. Ele fechou acordo com a deputada distrital Liliane Roriz, que sai como candidata a vice-governadora. A formação da chapa estava em negociação desde o ano passado. Liliane Roriz, indecisa, insistia em concorrer à reeleição para a Câmara Legislativa. Agora, o ex-governador Joaquim Roriz desistiu de vez das eleições, já que a candidatura dele poderia ser barrada pela lei da ficha limpa. E com o apoio do pai, Liliane aceitou correr o risco. Mas a chapa Arruda-Roriz tem um caminho difícil até as eleições e tem de convencer a justiça que o candidato ao Buriti não é ficha suja. Arruda já foi afastado da política 2 vezes. Em 2010, se tornou o primeiro governador brasileiro a ir para a cadeia durante o mandato. Há 3 semanas, teve os direitos políticos cassados pela Justiça por improbidade administrativa, mas essa decisão ainda cabe recurso. Com o lançamento da chapa Arruda-Liliane Roriz, surge a dúvida. Será que o ex-governador pode concorrer à eleição mesmo com o impedimento da Justiça? Ao vivo, Pedro Lucena e Ana Maria Campos, editora de Cidades e colunista política do Correio Brasiliense. Pedro. Pois é, Simone. Ana Maria, que ontem deu a notícia em primeira mão no blog. Ana, se a eleição fosse hoje, Arruda poderia concorrer normalmente? Qual é a situação dele hoje para as eleições do DF? Bom dia, Pedro. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Se a eleição fosse hoje, o ex-governador José Roberto Arruda estaria apto para disputar as eleições. Ele está elegível, porque em 2010 ele teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral por infidelidade partidária. E esse impedimento não causa inelegibilidade. Então, ele está apto a disputar as eleições. Ele tem algumas condenações em primeira instância, mas essas condenações ainda não acarretam uma dificuldade para ele se candidatar. Agora vai ser um suspense durante a campanha dele, se a candidatura dele vai valer até o final, porque ele pode, nesse período, ser condenado em segunda instância. Ana Maria, para a gente esclarecer para os telespectadores, no momento em que o candidato forma uma chapa, até que ponto ela é legítima até o final do processo eleitoral, até o momento em que, se esse candidato for eleito, tomar posse? Bom, hoje eu estava conversando com alguns advogados eleitorais e eles estavam explicando que a elegibilidade ela é constatada no momento do registro da candidatura. Esse momento é em junho, final de junho, quando ele for à Justiça Eleitoral registrar a chapa José Roberto Arruda e Liliane Roriz. Mas mesmo depois, durante a campanha, se houver uma condenação em segunda instância, o que acarreta uma inelegibilidade, essa candidatura pode ser questionada pelo Ministério Público Eleitoral. Então, vai ser um suspense durante os próximos meses, durante a campanha, se ele vai realmente conseguir chegar a tomar posse, fazer a diplomação e tomar posse. Só que, nesse momento, ele tem todas as condições de articular a candidatura dele, negociar, conversar com partidos políticos para ser candidato. Ana, qual foi o peso da Liliane nesse processo? Foi uma surpresa ou já havia uma movimentação nesse sentido aí para essa chapa, hein? Bom, José Roberto Arruda e Joaquim Roriz já foram aliados, adversários. É uma história de vai e vem aí política e a gente nunca sabe até que ponto eles ficam juntos, se separam. Na Caixa de Pandora eles tiveram uma briga muito forte. Arruda atribui, em parte, a Roriz a delação premiada de Durval Barbosa, que resultou naquele processo todo da derrocada do governo Arruda. Mas eles já foram aliados e têm conversado desde o final do ano passado. Para o Arruda interessam os votos de Roriz, porque ele demonstrou em 2010 que tem uma força eleitoral grande, colocou a mulher que nunca tinha disputado eleições, a Wesleyan Roriz, como substituta dele na chapa, e levou a eleição para o segundo turno. Então, Arruda quer os votos de Roriz. Liliane é a herdeira política de Joaquim Roriz. Ana, agora de bastidor, Roriz recuou por quê? Algumas pessoas falam em problemas de saúde, outras pessoas com a questão ligada à ficha limpa. O que a gente tem de bastidor desse recuo, desse passo para trás do Roriz? Para mim foi uma surpresa essa decisão ontem, porque Roriz, historicamente, desde que a gente acompanha a política em Brasília, ele só toma decisões na última hora. Ele deixa o último minutinho para anunciar uma decisão.
mas ele, 2 meses antes do registro, colocou a filha na chapa com Arruda. Ele desistiu porque ele está inelegível. Por ter renunciado ao mandato do Senado em 2007, ele se tornou inelegível a partir da lei da ficha limpa. Ele consultou vários advogados, conversou com muitas pessoas e as pessoas disseram: sua chance é muito pequena de conseguir o registro. Dá esse prazo para trás. Eu acho que ele fez uma aposta e já colocou a filha no lugar. Agora, Ana, no caso de um cenário então, de tanto suspense para que essa chapa de fato vingue ou não, no caso de vingar e no caso dessa chapa ser eleita, os eleitores precisam então levar em conta que há uma possibilidade também grande da vice assumir, caso algum problema ocorra depois que essa chapa tomar posse. Até a eleição passada, a chapa poderia ser alterada até 48 horas antes da eleição. Foi o que aconteceu com o Roriz, que colocou o Wesleyan pelos problemas judiciais que teve. Agora, com uma decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, são 20 dias antes da eleição para fazer uma troca, uma suspensão, uma modificação na chapa. Então, até 20 dias antes da eleição, pode haver uma alteração, caso a Arruda não possa concorrer. E mesmo depois, se ele tiver o registro cassado, a Liliane pode se tornar, no caso de eleição, ela pode se tornar governadora. E aí seria o sonho, acho que o sonho de Roriz, né? Colocar a filha como governadora do Distrito Federal. Bom, agora diante dessa informação que você ontem trouxe em primeira mão, no seu blog, como é que fica esse cenário? Quem mais pode aparecer? Bom, acho que agora a Arruda vai tentar roubar aliados do governador Agnello Queiroz. Por exemplo, o PP, que hoje tem um antigo aliado de Arruda, Paulo Otávio, como filiado. O PEN, que é um partido que está sob o comando do Alírio Neto, que também é um antigo aliado de Arruda. E outros partidos pequenos que podem contar para tempo de televisão na campanha do Arruda. Porque tudo que a Arruda quer é ir à televisão, ter um espaço para se defender. Porque até hoje ele não, com todas as acusações que houve na Operação Caixa de Pandora, ele não tem nenhuma condenação criminal relacionada a esse episódio. Ana, rapidamente, nos últimos meses falou-se muito em Regufe como um nome novo para concorrer ao governo do DF. Já há alguma confirmação nesse sentido? Regufe tem feito suspense. Ele tem, segundo pesquisas, uma popularidade alta, mas ele tem algumas dificuldades também porque tem poucos aliados, partidos para compor uma chapa. Ele tem conversado muito com o Rodrigo Hollenberg. Eu ainda aposto que eles vão se unir. Vamos esperar então para ver. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.